Parece que foi há muito tempo, numa galáxia muito distante. Grandes gravadoras vendiam discos, primeiro LPs, depois CDs, e era por meio delas que a maioria dos cantores e compositores ganhava dinheiro. O MP3 e o streaming fizeram o mercado musical mudar na velocidade do som ou da luz. E agora a inteligência artificial chegou para ajudar empresas e artistas a se dar muito bem nesse universo. Som na Caixa? Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Eu recebo hoje o Henrique Portugal, tecladista do Skank e sócio fundador da Stream, que é uma empresa que usa inteligência artificial no gerenciamento da carreira de artistas da música. Bem-vindo. Um prazer, obrigado pelo convite. Sou fã do Skank, mas a gente está aqui para falar de inteligência artificial, tá bom? Tá bom. Henrique, a gente vai começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. O que de mais exótico ou estranho tá na sua playlist? Poxa, é muita coisa. Porque eu parto do princípio que, em termos de música, eu já sou um cara pop, assim, gosto de música acessível. Quando eu falo acessível, assim, música boa, independente do estilo. Então, sempre procuro conhecer coisas diferentes para acrescentar alguma informação, alguma referência no próximo trabalho que eu venha fazer, na próxima produção ou na próxima trilha. Então, lo-fi é um estilo que é mais vazio, mais tranquilo, porque eu acho que a música ela está muito ligado ao ambiente que você está, o seu momento emocional, se é de manhã, de tarde ou de noite. Então, cada hora tem um tipo de música diferente, uma sonoridade diferente. Então, eu sempre fico pesquisando assim, o que essa música que me parece inicialmente estranha, ela chama atenção para um volume, às vezes, grande de pessoas. Né? Eu sou aquela pessoa exótica que ouve música clássica, sabe? Assim, jazz. Mas eu tenho uma banda da Moldávia que eu curto também, sabia? É mesmo? Se chama Zdub X Dub. Depois eu vou te Quero dar conhecer. Vou te apresentar, você vai gostar. Olha só, conta pra gente como é que a Stream funciona. Que empresa é essa? A Stream, na verdade, ela começou como uma consultoria que a gente... durante muito tempo isso existe muito ainda, que são as pessoas lançam os artistas e você tem os investidores nos artistas. Então, as pessoas que trabalhavam dentro da Stream no início, era praticamente uma consultoria para fazer gestão de recursos numa carreira musical. Só que com isso, a gente foi criando os modelos matemáticos, porque a gente sempre achou que uma banda é muito parecido com uma startup. Então você tem várias coincidências, né? De você desenvolver o produto, ou desenvolver um aplicativo, ou desenvolver um software. O prazo de amadurecimento, se você está falando em capital seed, né? Às vezes família que investe primeiro, depois amigos, e depois você vai para o venture capital, e aí você vai mudando os estágios. Isso também acontece na música. A gente falou, poxa, é muita semelhança. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma metodologia, dividindo uma carreira artística em 10 etapas, e que cada etapa tem os seus valores, os seus como diz, os seus KPIs para fazer a validação ali de cada etapa. Se não performar, você tem que pivotar e tentar ajustar, fazer ajustes. E com isso a gente foi metrificando as carreiras artísticas. Para que isso? Para chegar num ponto e falar o seguinte, o artista ele está pronto para ser investido, onde o investimento financeiro ele será um divisor de águas na carreira dele, em quais dessas etapas? Mas você metrifica como? Por streams, por show, o cachê que ele consegue, pela demanda que ele tem? A gente, na verdade, fez uma mistura, que é... Hoje o artista, eu costumo dizer que é o seguinte, o artista ele tem 3 verticais. É aquele artista que vende, é um bom vendedor de ingresso, aquele artista que é bom vendedor de plays, que ele é muito escutado nas plataformas de streaming, e aquele artista onde a imagem dele é muito forte, que ele é o famoso bom vendedor de like, que a gente chama de public post, são as publicidades dentro das redes sociais. Então o artista hoje em dia ele tem essas 3 verticais. Então o artista ele tem que ser uma composição disso.
Tem alguns normalmente os artistas que têm números muito grandes de rede social, eles não são bons vendedores de ingresso. Que as pessoas isso é normalmente, obviamente, tem suas exceções. Então, dentro dessa mistura, a gente tem uma composição que a gente fica pensando, por exemplo, esse artista precisa corrigir isso, ele precisa melhorar a rede, ele precisa melhorar o show, porque o volume normalmente de geração de receita que você tem no universo do show, ele é o maior dessas 3 verticais. E aí vocês dão consultoria para essas diferentes coisas? A gente dava consultoria, só que a gente chegou ao seguinte, a conclusão é a seguinte, pô, daqui a pouco a gente tem 200 pessoas aqui dentro. Você vai virar babá de... A gente, né, beleza. Não, tá bom, então nós vamos virar o quê? Bloomberg da indústria da música. Vamos ter os índices, é o que a gente tem hoje. Hoje a gente pesquisa 3 milhões de artistas. Caramba! Mas isso o mundo inteiro, né? Buscando dinheiro no mundo para a nossa plataforma, a gente até chegou à conclusão que, eu falo muito isso, tem gente que fica com raiva, fala assim que a gente é o fim do mundo. Se você olhar no mapa mundial, a gente é o fim do mundo, né? Todas essas guerras que estão acontecendo e tal, estão longe. Se alguém explodir com uma bomba nuclear, nós somos os últimos a serem afetados. Ok, então é uma brincadeira, mas é um fundo de verdade. A gente fala uma língua que praticamente é pouquíssimo falada no mundo. Temos um mercado interno muito forte, e temos algumas inseguranças, né? Insegurança jurídica, algumas coisas que atrapalham fazer grandes negócios aqui. Então, o que a gente mais escutou de fundos de investimento foi, olha, ninguém entende a América do Sul. Sejam os melhores. Conheçam tudo, desenvolvam e sejam os mais fortes. E Brasil ainda tem uma coisa específica, né? Porque uma coisa é o mundo hispânico, outra coisa é Brasil. Cultural, musicalmente, então, como é que fala? Terra e Marte, né? É muito diferente. Então, o conselho que a gente recebeu foi esse. Falou assim, olha, sejam os melhores, porque eu tenho certeza que na hora que vocês forem os melhores na América do Sul, vocês vão arrumar muitos investidores, porque ninguém conhece esse mundo aí, principalmente cultural, né? Então, beleza, isso a gente fortaleceu isso, então a gente é basicamente assim, a gente tem um grande volume de artistas. Quantos no portfólio? Não, a gente pesquisa 3 milhões. Tá. Mas aí o que a gente fez? A gente gerou esses índices e começou a vender assinatura de uma ferramenta de análise, como se fosse, né, uma análise de bolsa. Tá, eu sou uma artista, eu contrato vocês, é isso? Isso, eu quero saber quais são os meus números, o que eu preciso melhorar, o que eu estou fazendo de errado, quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas forças. A gente tem esses relatórios. Eu falo que a gente tem um relatório que é a radiografia e tem um que é a ressonância magnética, que é mais complexo. Mas aí, tô falando, a gente chegou num ponto e falou assim, muito legal, mas a gente vai dar informação de qualidade extremamente qualificada para alguém investir e alguém obter um grande lucro em cima disso. Aí o que a gente fez? A gente montou um fundo. Então a gente tem um fundo onde de R$1.000 até R$20.000 a gente faz adiantamento de recebíveis de forma automática, mas a gente faz adiantamento de R$1.000 até R$1 milhão. Acima de R$20.000 a gente tem uma pessoa, né, um grupo de pessoas que faz o double check, faz a validação em cima do software. Por que isso? Porque, na verdade, a indústria da música ela se digitalizou muito rapidamente, né? Isso, para nós, foi terrível. Foi um processo que durou quase 10 anos. No Skank, vocês sentiram isso forte? Totalmente. Porque o Skank é de uma época que o nosso primeiro disco independente, a gente lançou ele somente em CD. E ninguém do Skank, nenhum integrante do Skank, tinha aparelho de CD em casa. Porque era uma coisa super inédita. Então a gente falou assim, olha, vamos chamar a atenção o seguinte, não vamos fazer vinil. Imagina falando de vinil aqui. Não vamos fazer vinil, vamos fazer CD porque os formadores de opinião vão adorar. E realmente chamou muita atenção, mas eu estou falando de 32 anos atrás. Então a gente passou pela implementação da tecnologia de CD, a gente viu a chegada da pirataria, viu o CD desaparecer, viu o aparecimento das plataformas de streaming, e a gente sempre se adaptando. Qual que é a melhor forma de se divulgar? Qual que é a melhor forma de gravar? Qual a melhor forma de você produzir uma música? Porque é diferente. Então, só voltando na stream. O que a gente faz lá é que com toda essa digitalização, a gente tem muitos dados. Você tem dados de Spotify, você tem dados de YouTube, você tem dados de Instagram, você tem dados de várias plataformas para você fazer validação dos dados. E você precisa da inteligência artificial para processar essa massa de dados. Exatamente. E fazer projeções, principalmente. Tipo, esse artista gerou esse volume de receita esse ano. Qual que é a projeção dele para o próximo ano? A curva dele é
ascendente, ela é descendente, ele está estável, ele é um artista que vai durar muito tempo, as músicas dele geram patrimônio ou são músicas efêmeras? A partir disso tudo, o nosso negócio é chegar no final e falar assim, quanto vale esse artista? Quanto vale essa música? Vocês já erraram alguma vez? Quando a gente fala de base de dados, o mais importante é que você tenha cada vez mais dados. Para que você tenha uma qualidade de resposta. Se você tem poucos dados, a chance de você ter um desvio padrão não muito bom é óbvio. É então o a gente sempre chutômetro, fala né? isso. A gente sempre fala isso. Fala assim, olha, tem pouca informação. O nosso algoritmo está falando que o caminho é esse, mas temos poucas informações de você. A gente precisa de mais. Vida pessoal, né? Algo que aconteceu, um namoro que começou, um namoro que terminou. Isso influencia, uma vez que essa vida pessoal possivelmente vai estar nas redes sociais, etc e tal. O cara, ele tem mais play, menos play por conta disso? Olha, a música, a gente fala que a indústria da música gravada começou nos anos 50. Foi com aquela coisa de gravar o disquinho pequenininho, o artista ia no estúdio, gravava o pequenininho, o vinil pequenininho, né? E levava para a rádio e tocava. Hoje em dia, a música ela é meio, ela não é fim mais, ela é meio. Por que eu falo que ela é meio? A maioria dos influenciadores, uma boa parte deles, como a indústria da influência, né, nesse mundo nosso, ele não está totalmente metrificado, é muito difícil você mensurar quanto vale um post dessa pessoa, quanto vale. Essa métrica ela ainda não está madura o suficiente. Na indústria da música isso funciona. Então, a indústria da música ela gera receita de uma forma qualificada, existem leis, tanto para o online, que aí no caso nós estamos falando de direitos autorais, esse tipo de coisa, quanto no offline, venda de ingresso. Então, os influenciadores, que é um mundo que apareceu, o Facebook é 2004, né? Não tem 20 anos ainda, eles usam muito a música. Então, qualquer mudança comportamental de um grande influenciador, isso afeta diretamente a carreira dele musical. Antes era fofoca, você tinha as revistas de fofoca, hoje você tem as redes sociais que criam e derrubam, né, uma referência. Então, uma briga de uma namorada, isso realmente pode afetar a carreira artística. Você vê pela própria Taylor Swift, qualquer namorado que ela briga, ela cria uma música nova, a música vira um hit. No caso, ela usa a favor. Como é que você vê uma artista tipo Madonna, que é de outra geração, né, pré-rede social, essa coisa toda, e tá aí até hoje, né? Vai ter show no Rio de Janeiro, tem uma expectativa absurda. Sensacional, né? Ela fez a transição bem direitinho, né? A Madonna tem uma... Eu admiro muito a Madonna. Ela é camaleônica, né? O que eu falo camaleônica? A capacidade dela de adaptação às inovações, ela sempre foi muito boa. E é interessante, um dado técnico que eu gosto, é você olhar a cada disco da Madonna, quem produziu o disco dela. A cada disco dela, você fala assim, a Madonna está indo pro cara que está começando a bombar na indústria mundial. Ela chamava o cara para produzir o disco dela. Essa capacidade dela de adaptação, de se tornar um personagem, de questionar a sociedade, aquela coisa dela com relação à cruz, né? Então, assim, e eu acho que o papel do artista, de certa forma, é um pouco isso. Essa provocação, Essa né? provocação de questionar a sociedade. Isso é importante, porque senão quem vai fazer isso? Porque às vezes o interesse do artista é chamar atenção para um assunto que ele está sendo mal conduzido por diversos fatores, que sejam econômicos, sejam políticos, e o artista vem e coloca isso em questionamento. E isso me incomoda um pouco, porque como a indústria da música virou um negócio muito forte, esse questionamento, que antes era do rock, a Madonna fez isso muito bem, o rock perdeu isso. E hoje quem faz esse tipo de questionamento é o hip hop. Eles fazem isso muito bem. No Brasil, o Emicida faz isso muito bem, né? Ele usa isso muito a favor dele para questionar valores que sempre ele vivenciou, né? Entre os teus sócios, se eu não me engano, tem Mano Brown, tem Condzilla, né? Isso. E Condzilla, enfim, produtor de artistas nascidos já nessa geração YouTube. Então é uma galera que já vem com outro chip, né? É interessante porque
outro dia a gente estava com o Conde lá numa reunião do conselho e a gente conversando sobre não só a diferença geracional, mas qual que é o prazo que um artista ele está no auge da sua carreira. Quanto tempo dura um auge criativo de um artista? Né? A gente discutindo lá sobre isso. Porque normalmente o artista ele atinge o que a gente chama de beijar o céu, né? Uma vez só na carreira. O resto ele vai administrando. Obviamente tem suas exceções, Madonna é uma delas. Mas o prazo normalmente é em torno de 7 anos, de 7 a 10 anos. Um artista ele não é muito excepcionalmente criativo por mais tempo que isso. Por quê? É a relação dele diretamente com a geração dele. E o produto que ele cria, as músicas que ele cria, os valores que ele questiona, muito relacionado à geração dele. Quando muda a geração, ele já está questionando e falando de valores da geração anterior. Então aí aparece um outro. Não estou falando que esse artista vai desaparecer. Porque se ele apareceu, ele marcou uma geração, ele vai continuar com essa geração. Esse público vai estar envelhecendo junto Exatamente, e beleza. Exatamente. É uma coisa que aconteceu com o Skank muito bem. A gente teve ali, no mês de 96, 97 ali, a gente, Garota Nacional, Partiu Futebol, rodamos o mundo inteiro, quase 20 países e tal. E depois, alguns anos depois, como Vou Deixar. Então a gente falou assim, opa, tem mais uma onda boa. Mas isso é interessante, os artistas que sabem se reinventar. Isso é o que eu diria que é o mais interessante. A gente tem a impressão de que o mercado musical é sempre aquele que sofre primeiro as disrupções tecnológicas. É por aí mesmo? Porque teve Napster, né, toda essa novela, essa saga aí das tecnologias que foram afetando o mercado musical. Eu vou falar, tem uma coisa que eu vou falar aqui que eu nunca falei. Tem um cara que ele, olha só que interessante, ele participou do Napster, ele participou do Facebook, ele está no filme, inclusive, ele participou do Spotify e participou da SpaceX. O cara chama Sean Parker. É o cara que estava lá no início com o Napster. Quando o Napster deu aquela problemada, ele, bicho, acabou a vida dele. Mas aí tem um negócio que é muito interessante. Ele é um cara que fez. E ele aprendeu como fazer. Aí quando veio o Facebook, ele aparece no filme falando assim, peraí, nós vamos dar no jeito. E no Spotify é a mesma coisa, e ele investiu na SpaceX. Então, você entender todos esses movimentos é extremamente importante. Então, a música, ela se digitalizou e ela passou por todos esses percalços. Mas, em compensação, foi a primeira que achou solução. Então, hoje, as plataformas de streaming estão gerando muita receita, funcionam, as pessoas se adaptaram, as pessoas assinam as plataformas. Mesmo as gratuitas geram receita também. Mas foi um processo que demorou quase 10 anos. E eu falo muito para os outros setores. Prestem atenção no que aconteceu com a indústria da música. Porque vocês vão achar, provavelmente, várias soluções para os seus segmentos que a indústria da música já passou, já sofreu e que vocês não precisam repetir os mesmos erros. De que você gosta mais? Spotify, Deezer, Apple Music? Cada um tem uma característica, né? A maioria deles tem o mesmo conteúdo. O conteúdo é praticamente o mesmo em quase todos. Mas, por exemplo, o Spotify é o maior. Então, é impressionante, assim, o volume de músicas. Mas, por exemplo, o melhor é o Tidal, em termos de qualidade de áudio. O Deezer tem alguns tipos de som, estilos musicais, que ele acaba... É a especialização de cada empresa, né? A Apple Music, por exemplo, adora um negócio que é o Dolby Atmos, que é um novo padrão de mixagem de música que te gera uma noção espacial, né? A Apple gosta desse tipo de coisa. Então, depende do tipo de... Por exemplo, a pesquisa do YouTube Music é a melhor, porque provavelmente é originária do algoritmo do YouTube, que é o primeiro de todos e tal. Então, assim, que tipo, né? Eu assino o Spotify, eu assino o YouTube Music e assino a Apple Music.
porque eu vou pesquisando e entendendo quais as diferenças, aonde que cada plataforma está indo. Já que a gente está nesse papo tecnológico, a gente chega naquele ponto da conversa em que a gente bota na roda a inteligência artificial. Henrique, normalmente eu faço uma pergunta para o ChatGPT. Dessa vez vai ser diferente. A nossa colega, Carolina Masio, jornalista aqui da SMI, ela usou um aplicativo de inteligência artificial, no caso o Suno, para compor 2 músicas aqui para o programa. Então vamos ouvir a primeira delas. Eu ligo o rádio de meio tempo, com ele Sternbeck que traz o rebento. E a inovação, comunicação, assuntos quentes, muita informação. As vozes se misturam numa sinfonia, discutindo temas da nossa cotidiana. E no sertanejo a batida contagia, meio tempo é a nossa alegria. Que você achou? Olha, tem um termo... Pode ser sincero. Não, musicalmente... Interessante, digamos Não, assim. não péssimo. Musicalmente péssimo. Mas tem uma... A gente está falando de... Pior que na hora de escrever, você não sabe se você escreve IA, né? Inteligência artificial, ou AI, igual... Só do inglês, né? Beleza. Mas tem um negócio chamado machine learning, que é a máquina. Que vai aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina. Que eu acho que a gente está na fase, assim, recém-nascido, né? Da inteligência artificial. Com relação a várias coisas. Mas uma coisa que eu falo muito sobre inteligência artificial é o seguinte. Quando apareceu o iPhone em 2008, e todo mundo falava assim, é um telefone sem teclado. Para mim, ali, o mais importante não foi o telefone sem teclado. Foi o ecossistema que a Apple criou para desenvolvedores fazerem aplicativos para o iPhone. E logo depois, o Android fez a mesma coisa. E o que nós estamos vivendo hoje, só para completar, era uma grande solução democrática, onde todo mundo podia desenvolver uma solução. E o que a gente está vivenciando agora, praticamente 10, 16 anos depois, é a mesma coisa. É uma tecnologia extremamente democrática que todo mundo pode utilizar. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for. Você diz a IA generativa. Exatamente. Então, assim, eu sinto muito, eu vejo muito, né, de várias coisas. Eu fico brincando também na geração de imagem, adoro, né? Eu fico vendo o seguinte, falo assim, eu que já usei muito, qualquer imagem que aparece, eu falo assim, generativa, né? Existem algumas assinaturas, assim como o texto. Né? Se você já começa a ter jornalista, né? Você começa a ler texto generativo, né? Gerado, né? A questão é daqui a pouco a gente vai começar a descobrir, fala assim, isso aqui veio de onde? De qual, né? De qual chat aí? Beleza, então eu fico vendo isso. A gente tem que saber usar, a gente não tem que ter medo, né? Por exemplo, existe um movimento quando apareceu música gravada, isso eu estou falando em 1928, se não me engano. As pessoas, os músicos vão perder o emprego. Não perderam, foi criado um outro negócio. Quando teve a bateria eletrônica nos anos 70, meu Deus do céu, o que vai acontecer com os bateristas? Gente, não teve a passeata contra a guitarra elétrica no Brasil, entendeu? O software, que é o Melodyne, o Autotune, que corrige as vozes, para as vozes ficarem mais afinadas. Então, até onde vai? Obviamente, eu estou tentando simplificar uma coisa mais sofisticada, mas estou querendo dizer o seguinte, os próximos 5 anos teremos muita inovação em todas as áreas. Isso não acontecia desde 2008. Quanto de IA que os artistas de vocês já estão usando nas composições? Muito pouco. Muito pouco. Muito medo, porque, na verdade, eu faço parte da Abramos, que é uma associação, uma das associações que fica debaixo do ECAD. Existe uma discussão intensa a respeito disso, porque outro dia chegou um exemplo a mim, que eu sou representante da Abramos em Minas Gerais. Um analista de sistemas chegou para mim e falou assim, olha, peguei o ChatGPT, criei a letra, fui lá no Suno, criei a música, beleza, minha música eu acho que ela tá legal, eu não toco nenhum instrumento e eu quero registrar essa música como minha. E quero receber os direitos referentes, porque fui eu que
afinei a ferramenta, fui eu que dei as referências para criar a letra e para criar a música, então eu tenho uma relação de propriedade em cima disso. Não sei se o software vai ser meu sócio ou não, mas eu sei que eu tenho uma relação de propriedade. Então, o que a lei fala sobre isso? A gente ainda não está, essa definição ainda ela não está clara. Então, por isso que os artistas ainda estão com muito medo, utilizando algumas coisas, você faz um acabamento, você pega uma referência ali, mas de forma, em termos volumétrica, assim, fazendo muita coisa, não, ainda não. Teve toda uma discussão em outra área, na área editorial, da capa de um livro ali no Prêmio Jabuti, porque tinha sido criada com inteligência artificial, não pode ganhar o prêmio, essa coisa toda. E os softwares que vão padronizando e vêm criando qualidade de Photoshop há quantos anos? 20, 30 anos. Eu acho que, na verdade, é um novo desafio, é um novo padrão, novas leis que vêm para ajustar as distorções da sociedade. Só que eu acho que dessa vez é um pouco mais forte, né? É muita inovação. Na galera mais jovem, você vê uma divisão assim, a turma que confia mais na tecnologia, toca mais de ouvido e tal, e a turma mais old school, que lê partitura, que sabe fazer uma harmonia do zero, como é que é? Olha, esse é um dos problemas da tecnologia, né? É o emburrecimento, eu acho. Porque você começa a deixar muita coisa para o software. E já é dependente químico, né? Se o telefone quebra, a gente entra em pânico, né? O que eu vou fazer? Vou passar 2 dias sem telefone? A gente fica sem memória, né? Não, eu não sei telefone de mais ninguém. Então, assim, eu sinto muito isso. Até brinco com a galera, falo assim, pesquisa, né? Quando eu era jovem, isso tem muito tempo, eram as enciclopédias. Depois veio o Google. Aí a gente aprendeu a fazer as pesquisas. Você tem que ter uma lógica para fazer pesquisa. E agora eu vejo os meus enteados, meus filhos, trabalho de universidade, ChatGPT. E aí? Isso vai até quando? Até onde? Então, quando você fala de partitura, quando você fala desse tipo de informação, isso necessita estudo, formação. Como você tem tudo isso automático ali no celular, por que eu vou aprender? Por que eu vou gastar tempo com isso? Esse seria o teu conselho para quem está começando uma carreira musical hoje? Tipo, estudar? Eu acho que formação é tudo. Formação é tudo. É liberdade. É sobrevivência. É capacidade de adaptação. E com a inteligência artificial, o que for repetitivo, exigir força, será do software. Então, a sua capacidade de adaptação perante as inovações que virão com certeza é extremamente importante. Então, você entender de culinária, você entender de tecnologia, você entender um pouco de biologia, talvez seja uma questão de sobrevivência. Porque aí você vai conseguir inovar, porque as melhorias, elas serão das máquinas. Esse aprendizado contínuo, né? É isso, Henrique, adorei. Assim, muito você bom. Como músico ouve de bis, assim, sabe, essas coisas. Mas, adorei de verdade, cara. Olha só, pra gente encerrar essa nossa conversa, a gente tem uma outra música também feita pela Carolina ou pelo Suno, né? O famoso depende. Me Surpreenda. Não é, a gente vai te surpreender. Então agora uma baladinha assim no estilo country, pra gente, digamos assim, subir os créditos do programa. Então, valeu, gente. Até a próxima. Every week, little still bird, she speaks by old tempo. God, cast gold, digital tales unfold. By old tempo, tell me more about the world we're living for. Innovation. Calling, my tempo, keep us falling.